Olá, estudantes, cientistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para mais uma lição nesse nosso universo de tantas problemáticas, investigações e ferramentas dinâmicas? Eu espero que sim. Eu sempre conto com essa turma maravilhosa no nosso trabalho de iniciação científica. Hoje a nossa conversa é sobre uma característica muito importante toda vez que a gente fala de uma produção cinematográfica, dessa sétima arte. O que define um bom filme? Ou seja, o que nós precisamos analisar para construir essa ideia de um bom filme, quais são os parâmetros que são investigados, e hoje a gente vai analisar a influência da direção. De acordo com, já vou dar um spoiler para vocês, de acordo com algumas pesquisas que eu fiz, um dos fatores que a gente consegue analisar quando a gente fala esse filme realmente vai ser referência nessa época, vai ser referência em algum sentido, é a influência da direção. Por quê? Porque cada diretor tem uma forma de participar e a forma como ele participa dessa produção mostra muito sobre o seu perfil, como ele gosta de produzir, qual efeito. Muitos diretores, eles já têm ali a sua equipe preferida de produção, de trilha sonora, atores, porque ele acaba conhecendo realmente quais são os atores que vão conseguir, da forma mais fiel possível, reproduzir os sentimentos dos personagens que vão estar ali por trás dessa grande obra. Então a gente vai analisar um pouquinho as características de alguns grandes nomes de direção que vocês já pesquisaram na atividade na lição 7, como Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg e vários outros diretores que são referência. Lembrando que a gente pode falar aí de diretores lá atrás, das primeiras grandes produções, tanto diretores aqui da nossa época, principalmente vocês que são fãs de produções que envolvem heróis, grandes efeitos cinematográficos, a gente vai conhecer muito sobre isso. Vamos lá? Então vamos lá, lição 8, o que define um bom filme, parte 1, ok? A influência da direção. No cinema, assim como na literatura, um diretor não desenvolve seu estilo original do nada. Então a gente tem um tempo que vai levar para que a forma de trabalhar desse diretor seja desenvolvida. Por trás de um filme de estilo único, residem influências de várias outras películas, produzidas anteriormente e dirigidas por outras pessoas. Então, o diretor ele não vai sair do nada e ele não vai produzir o seu filme sem analisar o que foi feito antes. Então, ele pode tentar reproduzir com o mesmo sucesso, claro que inovando, colocando o seu estilo, mas a gente não pode ficar alheio a tudo que foi produzido. Então, você precisa realmente ver as referências anteriores para saber o que você tem condição de produzir e no que você pode inovar. Descobrir quais longas foram essenciais para o desenvolvimento de um cineasta pode ser grande fonte de insights na hora de interpretar a obra desses artistas. Assim como, por exemplo, nas novelas, a gente vê que muitas vezes os diretores eles vão realmente ter um estilo bem característico e vão ser cotados para um estilo específico de filme. Então, por exemplo, um diretor que gosta muito de trabalhar com filmes de terror, com aqueles efeitos, vampiros, aquelas coisas mais que não fazem parte da nossa realidade, eles geralmente vão seguir para aquele estilo de filme. Geralmente eles vão ter também um estilo de ator, de atriz, de trilha sonora que vai ser utilizado. Então por isso que é bom a gente conhecer esses diretores. E vocês vão observar também que muitos dos filmes que vocês gostam vão ter basicamente poucos diretores que vão trabalhar com aquele tipo de filme, certo? E mesmo que a versatilidade seja uma característica da direção, eles acabam que se aperfeiçoam em um determinado tipo de filme, comédia, trama, assim como a gente vê nas novelas e nas séries, por exemplo. Então, assim, entender a trajetória dos grandes diretores na história do cinema mundial nos ajuda a enxergar como um filme ganha vida e como uma produção ele conta muito do trabalho de todos os envolvidos nesse trabalho. Aqui nós estamos avaliando a influência de diretores, mas acaba que a gente entende também os que fazem parte da atuação, da trilha sonora, tudo isso a gente consegue analisar. Basta a gente ter essa curiosidade, esse desejo de poder aprender. A função de um diretor, falando da influência da direção, de um diretor de cinema, porque a gente tem vários tipos de diretores.
quando a gente fala de produções. É, antes de tudo, colocar a sua visão sobre uma obra cinematográfica. Então, por exemplo, quando um diretor é convidado para reproduzir um filme, por mais que ele tenha ali o apoio do autor, se ele estiver vivo, e de várias pessoas que estudaram sobre aquilo, vai ser a sua visão, a sua forma de contar que vai prevalecer. Então, por isso que a gente acaba descobrindo um pouquinho de como aquele diretor trabalha e de como ele imagina que aquela história pode ser contada. Porque a gente tem várias formas de contar uma história. E aí cada diretor vai colocar a sua cabecinha para funcionar, para conseguir produzir. Tal como um pintor que utiliza o pincel, o cineasta ele vai utilizar a câmera para dar luz aos cenários, às atuações e à produção que está por trás de uma grande obra. Porque vocês devem observar que, na verdade, o diretor ele participa de todas as gravações. Então, se ele participar de uma gravação e disser assim, pensar assim, que aquela cena não conseguiu reproduzir a emoção que eu precisava, ele vai pedir para que aquela cena seja refeita. Que ao final do produto, ele quer que tudo tenha coerência, que tudo tenha vida e emoção. Porque são pessoas que realmente são muito sensíveis, têm realmente a arte à flor da pele. Então eles precisam que tudo seja feito para que reproduzam o máximo de emoção possível. E muitos dos melhores diretores do mundo, eles influenciaram gerações de artistas com suas películas memoráveis e visão cinematográfica única. E alguns deles influenciaram todo o cinema do seu país. Então até o Brasil ele não é referência mundial em grandes produções. E a gente observa que muitos dos filmes produzidos no Brasil são filmes sobre comédia. Mas mesmo assim, a gente sempre acaba pegando influência de outros diretores. E acabamos sendo referência também, porque algumas produções brasileiras já foram indicadas ao Oscar, que é aí um reconhecimento desses grandes diretores. Vocês vão observar que muitos dos diretores que eu vou citar o nome aqui para vocês, eu não vou falar muito sobre eles, porque a função disso, de pesquisar é de vocês, mas a maioria deles já ganharam Oscar de melhor direção, por exemplo, ou melhor roteiro, porque muitos diretores participam também da produção do roteiro, e não apenas um. Então isso mostra quanto o trabalho deles é reconhecido e faz jus a todo o esforço, porque produzir um filme não é nada pouco trabalhoso. Então eu trouxe aqui para vocês o nome de alguns grandes diretores. Aqui primeiro a gente aparece aqui para vocês o Alfred Hitchcock, temos também o Charlie Chaplin, temos aqui o Christopher Nolan, temos aqui o Edgar Wright, temos o Coppola. E vocês observam aqui que a gente tem aqui desde diretores que fazem parte dessa nossa era, desse nosso tempo, até diretores mais antigos e que são ícones, que são lembrados e precisam ser lembrados para que a gente consiga manter aí um padrão de qualidade. Coloquei vários aqui para a gente analisar. Tem também o Guilherme Del Toro, tem aqui o Ingmar Bergman, tem o Martin Scorsese e também tem o Quentin Tarantino. E aí quando a gente fala o maior diretor de todos os tempos, fica bem difícil chegar ao nome, porque a gente tem aí nomes para cada país, então é mais fácil você procurar, por exemplo, os melhores diretores, os diretores mais agraciados dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm muita produção, principalmente em Hollywood. Então a gente, por exemplo, pode pegar uma referência do cinema estadunidense, a gente pode pegar uma referência do cinema chinês, japonês, que trabalha muito, por exemplo, com os filmes de ação. A gente pode pegar referências do cinema indiano, então, do cinema francês, então a gente pode pegar por país. Eu acredito que fica mais fácil do que você procurar um geralzão, porque é muita coisa que você tem que analisar. E fora que, geralmente, cada diretor ele vai ir para uma determinada estilo de filme, como eu falei pra vocês. Uns vão se sentir melhor trabalhando com comédia, outros com drama, com questões históricas. Então vai depender muito do que você usa como critério. Aqui pra finalizar, a gente tem o Stanley Kubrick, a gente tem o Steve McQueen, a gente tem o Tim Burton, a gente tem o Woody Allen. Então assim, tem vários que vocês podem analisar. Vai depender de qual vocês vão querer estudar. E aí a nossa tarefa da semana, falando dessa influência da direção, é o seguinte: escolha um dos grandes diretores acima e pesquise sobre as seguintes características quanto ao seu trabalho. Então eu separei 2 itens para a gente pesquisar. Então você vai escolher um diretor
Pode ser do cinema americano, do cinema francês, você vai escolher. Pode ser um desses que eu citei e você vai colocar quais são as características dos filmes produzidos pelo autor que você escolheu. Então você também não pode se esquecer de especificar o nome do autor selecionado e as produções que marcaram a sua carreira. Então vamos supor aqui que você escolhe o Tim Burton. Então você vai colocar aqui, começar, você vai colocar o nome dele, Tim Burton. Ele é um diretor que ainda é vivo. E você pode começar falando das grandes produções. Vou citar aqui para vocês algumas produções dele. A Noiva Cadáver, Alice no País das Maravilhas, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Você pode falar também sobre o Edward as Mãos de Tesoura, aquele Jack, daquele filme do Natal. Então são várias produções. Você pode colocar as produções e você pode colocar as características. O Tim Burton, por exemplo, uma das características do filme dele é que ele gosta de falar muito da morte, de coisas melancólicas. Tanto é que eu conversei com vocês na nossa atividade passada, que ele é um diretor que ele já trabalhou na Disney. Mas como o que ele gostava de trabalhar não era muito o estilo da Disney, acabou que ele não ficou ali muito tempo. Mas é um excelente diretor, mas que tem o seu estilo. Então ele gosta de trabalhar com coisas mais sombrias, ele gosta muito de falar da morte. Tanto é que a gente vê as obras dele, A Noiva Cadáver, o Edward as Mãos de Tesouras. Então ele tem o seu estilo. E você pode colocar esse estilo dele, descrever esse estilo dele aqui na sua primeira na letrada do seu primeiro questionamento. No item B, você vai responder o seguinte: em sua opinião, o que caracteriza um filme como bom? Explique de forma detalhada as características do seu filme perfeito, por meio de um vídeo bem divertido e dinâmico. Então você vai fazer aqui um vídeo para mim, onde você vai colocar o que para você seria um filme bom, ou o melhor filme. O que o filme teria que ter para que ele seja bom aos seus olhos. Você vai estabelecer os critérios. Então, por exemplo, você é fã de filme de terror. Então, por exemplo, você já vai começar aqui listando que tem que ter realmente um enredo que envolva terror. E você vai colocar se vai ser os efeitos especiais, que esse filme tenha muitas coisas sobrenaturais. Porque, por exemplo, tem filme de terror que não tem coisas sobrenaturais. Por exemplo, pode ser um filme de pessoas que querem matar. Um exemplo. Não tem nada sobrenatural, são pessoas humanas que matam. São pessoas que têm um perfil de psicopata diferente, tudo bem, mas não tem nada sobrenatural. Mas se pra você tiver que ter uma coisa sobrenatural, por exemplo, vampiro, fantasmas, almas, como é que fala? Possessão, aí você vai estabelecer os critérios e vai explicar. Faça de uma forma bem dinâmica. Vocês podem fazer exemplo daqueles videozinhos que as pessoas fazem explicando. Aí você pode colocar o nome dos filmes que pra você é top. Sempre lembrando de usar o uniforme e ter muito cuidado com a sua fala, com a sua postura. E aí, seja bem sincero. Fale realmente o que pra você caracteriza um bom filme. Pra gente depois entender, por exemplo, quais são os critérios que são utilizados para indicação de um filme ao Oscar. Que vocês sabem que funciona assim. Alguns filmes são indicados e aí você pode indicar. Aí a gente tem várias categorias. Tem direção, tem ator, atriz, tem o melhor filme. Então assim, tem várias características. Então eu quero que vocês estabeleçam aqui pra mim o que pra vocês seria um filme show de bola, um filme bacana. E aí vocês vão colocar essa gravação, vão postar essa gravação na plataforma na nossa pasta de iniciação científica do Google Classroom. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, principalmente antes de gravar. Qualquer dúvida, perguntem antes de você gravar para facilitar o seu trabalho. E aí a gente vai conversando. Eu adoro conversar com vocês sobre esse assunto. Estou aprendendo muito com vocês. Eu aguardo o conhecimento que vocês estão produzindo e vão me trazer para as nossas discussões. Desejo a vocês uma ótima pesquisa e qualquer dúvida, entre em contato comigo, pessoal. Mãos à obra!